Iniciando aqui mais uma mini aula de terraplanagem, projeto e execução, sempre destacando que as nossas mini aulas procuram atingir uma maior parte da população envolvida com obras de terraplanagem, tanto o operador de máquina, o encarregado de terraplanagem, o engenheiro de obras, engenheiro civil ou não civil, né? O administrador de empresas que está envolvido nos contratos, enfim, acompanhar a obra, fazer os pagamentos, o assistente técnico de juiz, se tiver alguma demanda judicial, ou os assistentes técnicos das partes, o dono da obra, o dono dos equipamentos, enfim, todos, né? Os engenheiros de prefeitura e órgãos públicos em geral, que estão envolvidos em terraplanagem, são muitos, inclusive, né, as obras de pavimentação, piso industrial, tem toda a escavação em aterro que vai gerar um muro de arrimo, talude, piso, pavimento, né? Nós temos aí cerca de quase 35 para 36 anos de experiência com isso e ficarei bastante feliz em poder corroborar com você que está envolvido nessas obras, fazendo aqui a nossa orientação. Para isso, todo dia, 10 minutos, de segunda a segunda, nós fazemos essas mini aulas, faço as gravações, distribuo ao longo da semana, 10 minutinhos, todo dia de segunda a segunda. E todo dia, de segunda a sexta, eu faço um mini treinamento do empreendedorismo geotécnico estando verdadeiro. Quer dizer, a nossa intenção é atingir a base da pirâmide. Todo mundo que está fazendo um aterro, um corte, uma escavação, uma terraplanagem, para nós é um empreendedor geotécnico, porque está empreendendo terraplanagem. Terraplanagem é, sobretudo, uma obra da engenharia civil e está normalizado na NBR 8044, que fala de projeto de terraplanagem, projeto de escavação, projeto de aterro, e nós estamos aqui passando essa experiência gratuitamente, né? E temos a disponibilidade no workshop todo dia, veja a descrição do vídeo. Nessa descrição do vídeo você pode entrar em contato comigo através do grupo do WhatsApp e a gente marcar esse workshop. Bom, nessa mini aula nós vamos falar um pouquinho do efeito da chuva, né, da infiltração d'água, do lençol freático, que é o principal fator que leva a problemas de instabilidade, de aterros, de escavações, e aqui destacando um pouquinho o aterro reforçado. Então, o fluxo de água no subsolo e a infiltração das águas de chuva, então, podem trazer como consequências, né, taludes, encostas, deslizamentos, erosão também, né? E a gente está aqui para falar um pouquinho disso daí. Aqui eu pus algumas figurinhas. À direita aqui nós temos modelo tridimensional falando da chuva, da infiltração, a água que corre na superfície, a água que infiltra, formação do lençol freático. Então é uma visão global, né, humana, né, do ciclo de chuva e de infiltração e fluxo de água. Aqui eu tenho um esqueminha que já é uma visão microscópica do solo, né? Que é mostrar os grãos do solo, né? E os vazios formados entre esses grãos que podem ou não ter água. E essa presença ou não da água que vai fazer toda a diferença nos cálculos de estabilidade. Então, as mudanças do fluxo da água e a mudança de umidade pode, então, ou as alterações das condições hídricas dos solos, pode ter como consequência a redução da resistência do solo e o deslizamento do solo. Esse é o resumo. E como se vê isso? Pega-se o solo, compacta assim em laboratório, ou uma amostra indeformada, né? Vai ser escavada, não é fruto de aterro, e simula no laboratório essa chuva, essa infiltração, esse nível d'água. E isso é o objetivo do laboratório, que é a mecânica dos solos experimental
A gente faz uma amostra do solo, o que simula-se na obra lá do real, né? Na terraplenagem. Então, o cálculo de um aterro reforçado consiste em garantir a estabilidade interna do aterro e a estabilidade global ou externa. Verificar o recalque de fundação aceitável ou não romper a fundação. Quer dizer, nós temos verificar a estabilidade interna, ou seja, o rompimento entre os reforços. A externa está aqui, ó, círculo interno, a ruptura por aqui, então tem que ter elementos tais que não haja essa ruptura, e tampouco essa, que é a global, né? Aqui se usa mais o termo global do que o externo, como eu falei. Os recalques, não está nesse desenho a indicação, mas é esse elemento afundar, né? Recalcar, né? Ou romper a fundação aqui, uma ruptura localizada. Para análise de estabilidade geral, usam-se programas que auxiliam no dimensionamento, entre eles estão a Rock Science Slide, a GeoSlope, a MaxStars, da Macaferri, For Terrai, da Husky, entre outros, né? Para análise de tensão de deformação, pode-se usar teorias clássicas ou programas de elementos finitos, diferenças finitas. Entre eles estão o Plaxis e o FlexLoop. Senhores, programas não faltam, instruções para o uso desses programas não faltam, é só estudá-los. A indústria vai ter o maior interesse de explicar o uso. Os fornecedores de softwares também, somente para estudantes. E a indústria para aqueles que vão estar fazendo projeto. O problema não está aí. O problema está na geotecnia. O problema está em. Aqui dá os programas, né? Os programas de elementos equilíbrio limite e o programa de elementos finitos. Bom, mas então onde está o programa? Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque eu falei dos programas, falei que tem vários, todo mundo vai querer lhe ensinar como usa. O problema é que falta a geotecnia. Eu tenho visto, quando eu comecei minha vida profissional com 18, 19 anos, eu não tinha esses softwares todos nessa abundância que tem hoje. E ainda bem que eu não fiquei contaminado por uma situação de mercado mercantilística que quer vender softwares, quer vender reforços. Naquele tempo nem tinha reforço, estava começando. Então eu me atinha à geotecnia, que é qual solo que eu vou usar, como eu descubro o melhor solo para usar, qual a resistência do solo que eu vou usar, e depois, como fazer os cálculos adequadamente, como usar a ferramenta. Porque ter uma ferramenta não necessariamente significa que eu estou usando ela corretamente. E vou dizer, as pessoas que instruem tanto o uso do software como o uso do software para efeito da indústria, lá, do melhor tipo de reforço usar, eles não têm a experiência que nós temos. De 36 anos está focado nos solos, não solos na hora de investigar, que eu chamo de Programa de Investigação Geotécnica, que é uma coisa que eu faço de cortesia em termos de orientar qualquer um de vocês, PIG, né? Eu chamo de PIG, Programa de Investigação Geotécnica. E depois, esse programa começa com posição de sondagem, depois definição das sessões de estudo, depois a definição das sessões de cálculo, né? Aí faz os cálculos de estabilidade, aí vem os softwares, né? Aí, como fazer o cálculo? Também tem muita experiência de como passar a superfície, analisar as possibilidades, e isso interage com o tipo de solo, com o desenvolvimento de poro-pressão, né? Então é necessário, é o que falta, em grande parte, não estou dizendo que são todos, e nós aqui na academia queremos levar isso para a grande esmagadora por parcela da sociedade que não conhece isso. Não estou falando de grandes obras, onde tem grandes colegas nossos lá trabalhando. Estou falando com a base da pirâmide, onde não tem nem, às vezes, engenheiro civil, né? Estou falando com o encarregado de campo, encarregado de máquina,
para eles começarem a entender do bacana que é que isso daí está acessível a todos. A grande vantagem da geotecnia, que ela provém da mecânica dos solos, e a mecânica dos solos é experimental quando fala em laboratório, por isso que eu falo que todo engenheiro, todo estagiário deve começar pelo laboratório, depois ir para o campo e depois fazer projeto. E infelizmente a sociedade leva as pessoas a irem fazer projetos, usar as ferramentas que são esses softwares e não entender nada do solo, não ter posto a mão no solo. Mas, enfim, nós estamos aqui não só para fazer uma crítica, mas uma crítica onde eu estou aqui à disposição para ajudar, orientar com que Deus me deu a oportunidade de saber e experimentar. Então, até a próxima mini aula. Muito obrigado. Compartilhe nosso projeto. Obrigado.